Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 5. Falaremos agora sobre a formação, a análise e a influência da terapia cognitivo-comportamental no aconselhamento. A terapia cognitivo-comportamental, ou simplesmente TCC, é uma abordagem psicoterapêutica que tem sido usada no tratamento de transtornos psicológicos e se fundamenta na ideia de que há uma interação entre pensamentos, emoções e comportamentos, e ela se propõe a identificar e a modificar o que classifica como padrões disfuncionais de pensamento e comportamentos que contribuem para o sofrimento psicológico. A TCC se propõe a diminuir ou a curar esses comportamentos e pensamentos mediante uma mudança positiva, resultando então em um bem-estar emocional. Os principais teóricos desta linha são Aaron Beck, Albert Ellis, Judith Beck e Donald Meschenbauer. Beck considera a TCC como uma psicoterapia centrada na colaboração entre o terapeuta e o cliente, para, nesta colaboração, identificar e também alterar pensamentos distorcidos, alterar crenças negativas e alterar comportamentos prejudiciais, destacando a importância de identificar e de reestruturar os pensamentos negativos que habitualmente ocupam a mente da pessoa, promovendo então mudanças emocionais, uma vez que mudaram os pensamentos, mudam os sentimentos, e também promover mudanças comportamentais que sejam realmente significativas. O Aaron Beck ele diz que a terapia cognitiva é uma abordagem de curto prazo, estruturada e diretiva, que se concentra em ajudar os pacientes a mudar padrões de pensamento e a mudar comportamentos disfuncionais. A sua filha, Judith Beck, expandiu os conceitos da TCC, definindo-a como uma forma de psicoterapia baseada em evidências que enfoca a identificação e a modificação de pensamentos, crenças e comportamentos que contribuem para os problemas do paciente. E ela ressalta que é necessário que haja uma inteira colaboração entre o terapeuta e o cliente, defendendo a utilização de técnicas específicas para desafiar e para modificar padrões de pensamento e comportamentos que ela considera disfuncionais. Donald Meschenbauer enfatiza a importância da abordagem cognitiva comportamental como uma terapia ativa, na qual o terapeuta e o cliente colaboram para identificar e modificar padrões de pensamentos e comportamentos disfuncionais. Ele descreve a TCC como uma abordagem colaborativa e estruturada, que se concentra em aumentar a consciência sobre os pensamentos e comportamentos do cliente, visando mudanças positivas. No entanto, existem autores como Michael Mahoney que criticam a TCC por sua ênfase em sintomas superficiais, negligenciando questões mais profundas da alma humana. Ele diz que a TCC muitas vezes falha em abordar as raízes mais profundas dos problemas emocionais, concentrando-se apenas em modificar sintomas superficiais. Jacques Lacan critica a TCC considerando-a simplista e reducionista, acusando-a de ignorar o inconsciente na formação de sintomas e na formação de comportamentos, dizendo ele que a TCC negligencia a complexidade da psique humana, reduzindo os problemas emocionais a padrões de pensamento e comportamento sem considerar as dinâmicas inconscientes subjacentes. Lang critica fortemente a TCC por sua abordagem diretiva e padronizada, que, segundo seu ponto de vista, acaba reforçando o controle social e a conformidade, sem promover a verdadeira autonomia e sem promover a autenticidade do indivíduo, afirmando que a TCC muitas vezes impõe normas e valores sociais dominantes, ignorando as necessidades e as singularidades dos clientes, o que pode resultar em uma falsa sensação de progresso terapêutico. Vamos ver a partir de agora o pensamento dos principais autores que sistematizaram o pensamento da TCC, destacando-se entre eles Aaron Beck, sua filha Judith Beck, Ellis e Meschenbauer. Aaron Beck, em sua obra Terapia Cognitiva da Depressão, enfatiza a importância dos pensamentos instintivos na gênese e na manutenção dos transtornos emocionais, pois ele considera que as distorções cognitivas são fundamentais para o desenvolvimento da depressão,
E por isso ele propõe a técnica da reestruturação cognitiva, identificando, questionando e substituindo pensamentos disfuncionais por alternativas que ele chama de mais adaptativas. Ele diz que o primeiro passo na modificação dos pensamentos automáticos é ajudar o paciente a tornar-se ciente destes pensamentos. Albert Ellis desenvolveu a terapia racional emotiva comportamental, baseada na ideia de que não são os eventos que causam emoções perturbadoras, mas as interpretações dos eventos. A substituição das crenças irracionais por crenças racionais, através de técnicas como a disputa cognitiva e também o questionamento socrático, promovem a mudança emocional necessária. Promovem também o enfrentamento direto das crenças disfuncionais, alcançando com isso a cura emocional. Ele diz que o objetivo principal da TREC é ajudar os clientes a mudar as suas cognições irracionais em cognições racionais. Judith Beck, a filha de Aaron Beck, expandiu os princípios da TCC, destacando a importância da colaboração entre o terapeuta e o cliente, na identificação e também na modificação de pensamentos e de comportamentos disfuncionais. Ela introduziu o conceito de esquemas cognitivos, propondo o tratamento por meio da reestruturação cognitiva e também através do treinamento em habilidades sociais. Ela disse que ajudar os clientes a desenvolver uma perspectiva mais equilibrada e realista sobre si mesmos, os outros e o mundo é o objetivo da terapia. Donald Meschenbaum propõe a combinação de técnicas cognitivas, comportamentais e emocionais, enfatizando a importância de ensinar os clientes a serem autoeficazes, autoinstrutivos e adaptativos em situações desafiadoras, tornando-se hábeis para a resolução de problemas e também hábeis na sua autorregulação emocional. Diz ele que o objetivo da TCC é capacitar os clientes a se tornarem seus próprios terapeutas, assumindo um papel ativo na mudança de seus pensamentos, das suas emoções e dos seus comportamentos. O que a TCC fala sobre a influência do meio? Ela reconhece a grande influência das experiências individuais e do meio sociocultural na formação do comportamento, no estabelecimento de práticas de um indivíduo e destaca também a interação dinâmica entre os pensamentos resultantes desta influência nas emoções e no comportamento. A TCC busca identificar e modificar os esquemas disfuncionais, modificar também as crenças nucleares lá no fundo do coração, visando promover mudanças positivas no pensamento, nas emoções e nos comportamentos. É o que declaram autores como Beck, Bandura e Judith Beck. Beck salienta a importância das experiências passadas na formação dos esquemas cognitivos da mente. Esses esquemas cognitivos moldam a percepção e a interpretação do mundo. Então, Beck afirma que os esquemas se desenvolvem a partir das experiências passadas e influenciam a forma como as pessoas processam informações e interpretam eventos ao longo da sua vida. Indivíduos que foram expostos a várias experiências negativas em situações repetitivas e cumulativas podem, segundo Beck, desenvolver esquemas disfuncionais, predispondo-os a interpretações distorcidas e a comportamentos dissociativos. Albert Bandura destaca a teoria social cognitiva, que enfatiza o papel crucial do ambiente na aprendizagem e no desenvolvimento humano. Aquilo que é vivenciado no meio sociocultural molda as crenças, molda os valores e as habilidades, influenciando os seus comportamentos e as práticas. Bandura argumenta que os modelos sociais influenciam o comportamento humano, fornecendo padrões de comportamento, crenças e expectativas que podem ser imitadas e internalizadas pelo indivíduo. Já Judith Beck expande a compreensão da influência das experiências e do meio no comportamento, introduzindo o conceito de crenças nucleares, que seriam crenças centrais sobre o ego, sobre o mundo e sobre o futuro. Crenças formadas a partir das experiências precoces e de experiências de interações sociais. Beck busca identificar e modificar essas crenças disfuncionais para promover mudanças positivas no comportamento e no bem-estar emocional do paciente. Ela argumenta que as crenças nucleares são profundamente enraizadas e podem influenciar todos os aspectos da vida de uma pessoa, incluindo os seus comportamentos e as suas práticas. Uma pergunta importante que surge então é:
qual o valor da religião na terapia cognitivo-comportamental? A TCC reconhece a influência da religião no bem-estar emocional e no comportamento humano, enfatizando a interação entre crenças religiosas, pensamentos, emoções e comportamentos, destacando que a religião pode ser uma fonte de conforto, de significado e de suporte social para muitos pacientes. Aaron Beck reconhece que a religião pode desempenhar um papel significativo na recuperação de transtornos emocionais, pois ele acredita que para muitos pacientes a religião pode ser uma parte essencial de suas vidas e uma fonte significativa de apoio durante o tratamento da depressão. Por isso, os conselheiros devem respeitar as crenças religiosas do cliente, reconhecendo o seu potencial para promover o bem-estar emocional. Ele continua ressaltando que a participação em práticas religiosas como oração e meditação podem ter efeitos terapêuticos, ajudando as pessoas no cultivo de um senso de conexão espiritual, um senso de transcendência, promovendo uma visão mais ampla e mais significativa da vida. Isso vai resultar no enfrentamento mais positivo dos problemas. Para ele, o fato é que a participação em atividades religiosas pode fornecer uma sensação de propósito e significado, ajudando os indivíduos a enfrentar os desafios da vida com mais resiliência, ele diz. Beck ressalta que a religião pode não ser benéfica para o bem-estar emocional, pois crenças religiosas extremas ou rígidas, controladoras, podem contribuir para a manutenção de padrões disfuncionais de pensamento e de comportamento. Por exemplo, em questões de culpa, em questões de punição, alimentando sentimentos de inadequação e desesperança, como ele afirma ao dizer que algumas formas de religião podem promover pensamentos negativos e autodepreciativos, exacerbando a depressão em vez de aliviá-la. Como nós sabemos, existem autores que oferecem restrições ao uso da Bíblia. Vamos ver a opinião de alguns autores desta linha de pensamento a respeito da religião e da Bíblia. Entre as razões para não usar, ou pelo menos para não priorizar a Bíblia na TCC, estão a abordagem estritamente baseada em evidências, evitando o uso de recursos religiosos ou espirituais que não tenham sido ou que não possam ser submetidos a testes clínicos ou testes de validação científica. Uma segunda preocupação é o respeito à diversidade religiosa, pois os clientes podem ser oriundos de diferentes tradições religiosas, podem ser ateus, podem ser agnósticos, casos em que a Bíblia ou as referências religiosas do terapeuta podem ser consideradas inapropriadas ou irrelevantes, ou ainda criar barreiras à terapia. Por isso, os terapeutas podem optar por abordagens neutras em termos religiosos. O terceiro aspecto se refere à ética profissional, pois alguns psicólogos podem considerar o uso da Bíblia ou de outras escrituras religiosas uma violação dos princípios éticos da profissão, especialmente se isto implicar em impor crenças religiosas pessoais ou influenciar de forma inadequada o processo terapêutico. Alguns autores trataram deste assunto. O primeiro deles, Albert Ellis. Ellis adota uma abordagem mais crítica em relação à religião, reconhecendo que a religião pode oferecer algum conforto emocional em momentos difíceis para algumas pessoas, dando a elas um senso de significado. Ele diz que para muitas pessoas, a religião pode oferecer uma estrutura de crenças e valores que lhes proporciona consolo e orientação em momentos de crise. Mas crenças religiosas podem ser irracionais, e crenças religiosas irracionais podem ser uma fonte de conflito e sofrimento, provocando culpa excessiva ou autocondenação com sentimentos de ansiedade e inadequação. Veja o que Ellis diz a este respeito. Algumas crenças religiosas podem ser irracionais e contribuir para o desenvolvimento de problemas psicológicos, como culpa excessiva ou ansiedade. Portanto, Ellis orienta para que haja uma avaliação crítica das crenças religiosas, identificando aspectos disfuncionais que contribuam para o sofrimento psicológico. A sua proposta de terapia, conhecida como TREC, exige uma avaliação crítica das crenças religiosas durante o processo terapêutico, e esta avaliação é feita à luz da racionalidade e da adaptabilidade, identificando os aspectos disfuncionais. Ele argumenta que o terapeuta deve ajudar o cliente a avaliar as suas crenças religiosas de forma crítica, identificando qualquer aspecto disfuncional que possa contribuir para o seu sofrimento emocional.
O segundo autor é Michael Edis. Edis destaca a importância de reconhecer e de explorar a espiritualidade masculina na terapia cognitiva, apesar dos homens terem dificuldades de expressar emoções. Apesar dos homens terem, segundo ele, dificuldades de buscar ajuda, mas os homens podem encontrar conforto e significado em sua espiritualidade, pois a religião pode ser um recurso potencial para promover o bem-estar emocional e o engajamento terapêutico e a fé religiosa. Para ele, a participação em práticas como oração, meditação e cultos oferecem apoio emocional e social entre os pares e pode oferecer uma estrutura de crenças e valores que lhes permitam lidar com os problemas como uma fonte de força e resiliência. Ele escreve que a religião pode dar uma sensação de propósito e de significado, e a espiritualidade pode ser uma fonte de força e resiliência para os homens, ajudando-os a lidar com desafios emocionais e a buscar significado em suas vidas. Edis ressalta que a religião também pode ter aspectos negativos, promovendo, por exemplo, normas de masculinidade tóxicas, com supressão de emoções e busca de poder e controle, pois as normas de masculinidade podem influenciar a forma como os homens vivenciam a sua espiritualidade, às vezes promovendo uma relação disfuncional com a religião. O terceiro autor que nós vamos ver é Judith Beck. Judith considera a religião como parte integrante da vida e das crenças de muitos clientes durante o processo terapêutico. Reconhece o seu papel no bem-estar emocional, oferecendo conforto emocional, significado e apoio social durante momentos de crise, durante momentos de dificuldade. Beck diz que para muitos clientes a religião é uma parte importante de suas vidas e pode desempenhar um papel crucial em sua recuperação emocional e psicológica. Segundo Judith, a religião pode fornecer uma estrutura de crenças e valores que permitem a interpretação e o sentido das experiências da vida. Como as pessoas percebem a si mesmas, como as pessoas percebem aos outros, como as pessoas percebem o mundo, pois a religião pode oferecer uma estrutura de significado e propósito, que ajuda os clientes a lidar com os desafios da vida de maneira mais adaptativa. Mas Beck lembra que algumas formas de religião podem levar a sentimentos de inadequação e desesperança. E ela ressalta que algumas formas de religião podem promover crenças disfuncionais que exacerbam problemas emocionais em vez de aliviá-los. Wendy Dryden tem uma abordagem pragmática e reconhece que as crenças religiosas podem desempenhar um papel importante na vida das pessoas. Portanto, elas devem ser respeitadas, mas também podem ser exploradas de forma colaborativa na terapia, sugerindo uma atitude de respeito e interesse genuíno pelas crenças religiosas dos clientes, porque essas crenças são relevantes no processo terapêutico. Ele diz que o terapeuta deve estar aberto para discutir as crenças religiosas do cliente de forma sensível e não dogmática, reconhecendo o seu potencial para influenciar o pensamento e o comportamento. Como se pode perceber, a TCC reconhece que a religião tem um valor e que a religião pode ser explorada no aconselhamento, mas isto é um processo integrativo no qual a primazia é da psicologia e não da religião. Ademais, para a TCC, qualquer religião, desde que não seja abusiva e opressiva e que não promova valores tóxicos, é aceitável, porque a religião faz parte da natureza, faz parte da cultura e faz parte da formação sociocultural humana, devendo então ser reconhecida em sua potencial utilidade. A integração da TCC com a teologia cristã tem sido uma área de intensos debates entre os adeptos do aconselhamento cristão e enfrenta desafios e barreiras significativas que autores como McMinn, Johnson e Tan buscam superar e harmonizar os princípios da TCC com os ensinamentos e com os valores cristãos, como nós vamos ver a seguir. Uma das principais barreiras enfrentadas pelos conselheiros cristãos favoráveis à integração da TCC com a teologia cristã está no conflito entre os paradigmas e os pressupostos teóricos de cada abordagem, porque a TCC é fundamentada em princípios empíricos, por eles considerados científicos, e uma visão secular da psicologia. Já a teologia cristã se baseia em uma cosmovisão religiosa centrada na fé, na revelação divina e na autoridade plena das Escrituras. McMinn propõe que haja uma abordagem cuidadosa e sensível, que leve em consideração tanto os princípios científicos da TCC, quanto os valores e crenças cristãs.
existe uma resistência significativa enfrentada pelos conselheiros cristãos em relação a essa integração, porque eles veem a psicologia secular como incompatível com a sua fé, eles desconfiam da integração proposta. Johnson argumenta que esta resistência pode ser superada por meio de uma educação cuidadosa e da apresentação de evidências sobre uma eventual eficácia da TCC na promoção da saúde mental. Johnson ressalta a importância de uma abordagem colaborativa e dialogal entre os conselheiros cristãos, entre a comunidade eclesiástica e os profissionais da área da saúde mental. Os conselheiros cristãos favoráveis à integração também enfrentam desafios éticos e teológicos que surgem em questões como a autonomia do cliente, a confidencialidade, a responsabilidade do conselheiro perante Deus e a integridade da fé cristã. Em busca de solução e superação a este desafio, Tan propõe uma abordagem que reconheça a interdependência entre as dimensões psicológicas e espirituais do ser humano, com a construção, então, de uma ética fundamentada nos princípios cristãos e na sabedoria das Escrituras para guiar a prática clínica. A seguir, veremos a opinião de alguns autores que seguem essa linha de pensamento, como McMinn, Washington, Tan e Johnson. Mark McMinn argumenta que a integração da TCC com a teologia cristã é uma abordagem valiosa para promover o crescimento e o bem-estar emocional dos pacientes, enquanto estes enfrentam as suas lutas e sofrimentos. McMinn afirma que ambas as disciplinas, psicologia e teologia, têm um objetivo em comum: promover a transformação e a renovação mental, e que a TCC pode ser uma ferramenta eficaz para ajudar os cristãos a aplicar a verdade bíblica em suas vidas diárias. McMinn diz que a TCC pode ajudar os cristãos a desafiar padrões de pensamento negativos e promover uma mentalidade centrada em Cristo. McMinn aborda as objeções que são apresentadas pelos conselheiros cristãos contrários a essa integração, reconhecendo que, embora a integração possa ser vista como uma oportunidade para promover o bem-estar emocional e espiritual dos pacientes, existem preocupações e objeções que precisam ser consideradas e resolvidas. A seguir, discutiremos algumas das principais objeções identificadas por McMinn e depois veremos o que ele diz a respeito. Uma das principais objeções dos conselheiros cristãos é a preocupação de que a TCC, sendo uma abordagem baseada na ciência empírica, venha a comprometer os princípios e os valores da teologia cristã, temendo que a ênfase na evidência científica e na modificação de comportamentos negligencie aspectos sumamente importantes da dimensão espiritual humana, dizendo que alguns conselheiros preocupam-se que a TCC possa enfatizar demais o controle humano e negligenciar a graça divina e a soberania de Deus. Outro ponto é a preocupação de que a TCC promova uma visão excessivamente individualista e centrada no eu, em detrimento de valores centrais na teologia cristã, como a vida da comunidade, os relacionamentos interpessoais, enfraquecendo então os laços comunitários, a responsabilidade mútua entre os membros da igreja, destacando então que alguns conselheiros cristãos estão preocupados que a TCC possa levar os indivíduos a se concentrarem excessivamente em si mesmos, em vez de em Deus e na comunidade cristã. Existe ainda a preocupação de que a TCC promova uma visão excessivamente positivista e otimista da natureza humana, ignorando aspectos como a realidade da queda, do pecado, do sofrimento humano, que são temas centrais na teologia cristã. Temendo então que a busca por pensamentos e comportamentos positivos obscureça a necessidade de reconhecimento do pecado e a busca da graça redentora de Deus na vida humana. McMinn então ressalta que alguns conselheiros cristãos de fato estão preocupados que a TCC possa enfatizar demais a capacidade humana de mudança e ignorar a realidade do pecado e da depravação total. Para resolver essas objeções, ele sugere que a integração da TCC com a teologia cristã pode ser uma abordagem valiosa e pode conseguir promover o bem-estar emocional e espiritual dos pacientes. O seu principal argumento em resposta a esses desafios e objeções é que ele acredita que essa integração cuidadosa e sensível pode oferecer uma abordagem mais eficaz, uma abordagem holística. Ele diz o seguinte: a integração da TCC com a teologia cristã oferece uma oportunidade única para promover o crescimento e a cura emocional. Ele reconhece a importância da dimensão espiritual na jornada terapêutica. McMinn propõe que essas objeções podem ser atendidas, enfatizando a dimensão espiritual na prática da TCC, com os terapeutas cristãos atentos às necessidades espirituais dos seus clientes, incorporando estes aspectos em sua abordagem terapêutica, afirmando que a integração da teologia com a TCC
pode ser enriquecida ao reconhecer e abordar as dimensões espirituais da vida dos clientes. Ele prossegue sugerindo que os terapeutas cristãos devem basear a sua terapia nos princípios da teologia para informar e orientar a sua prática clínica, pois a fé cristã oferece uma base sólida para compreender a natureza humana, para compreender os relacionamentos e os problemas emocionais e comportamentais. Ele diz que a teologia cristã pode oferecer uma lente através da qual os terapeutas podem entender e abordar os problemas humanos de uma maneira mais abrangente e significativa. Mas ele deixa em aberto uma questão muito importante. O que fazer com os conceitos e princípios conflitantes dessas duas áreas de estudo? Um segundo escritor desta área é Everett Washington. Washington traz para essa discussão sobre a integração um valor de grande importância na teologia cristã: o perdão, argumentando que a TCC pode ajudar os indivíduos a superar sentimentos de amargura e de ressentimento ao cultivarem uma atitude de compaixão e perdão, atendendo assim aos ensinamentos de Cristo. Ele diz que a TCC pode ser eficaz na identificação e na modificação de padrões de pensamento que dificultam o processo de perdão. Ele aborda algumas das principais objeções levantadas pelos conselheiros contrários à integração da TCC com a teologia cristã, reconhecendo que existem preocupações legítimas e resistências que precisam ser consideradas, achando então que essa integração pode ser vista como uma oportunidade para promover o bem-estar emocional e o bem-estar espiritual dos indivíduos. Ele reconhece a objeção dos conselheiros cristãos quanto à abordagem basicamente empirista da TCC e observa que alguns conselheiros cristãos podem temer que a TCC, por ser baseada na ciência, possa negligenciar aspectos importantes da vida espiritual. Quanto à excessiva individualização e à centralização do eu, em detrimento de valores como comunidade e relacionamentos interpessoais, ele destaca que, de fato, existem conselheiros cristãos que se preocupam que a TCC encoraje uma visão individualista da vida. O terceiro problema abordado se refere à pouca valorização de temas centrais da fé cristã, como a realidade do pecado, como a natureza depravada do ser humano e os sofrimentos que isto causa. Então ele reconhece que essa preocupação é legítima, mas sugere que, apesar das objeções levantadas pelos conselheiros cristãos, a integração da TCC com a teologia cristã oferece uma abordagem que não deve ser desprezada, porque pode ajudar a promover o bem-estar emocional e espiritual dos indivíduos, através de uma integração cuidadosa com os valores cristãos. Para ele, esta abordagem holística e também antropocêntrica para a prática do aconselhamento pode trazer grandes benefícios para o aconselhado. A este respeito, ele diz que a integração da TCC com a teologia cristã pode oferecer uma abordagem eficaz para promover o perdão, para promover a reconciliação, reconhecendo a importância da dimensão espiritual na jornada terapêutica. Para solucionar as dificuldades existentes nestas linhas de pensamento, Washington reconhece a importância de integrar os aspectos espirituais na prática clínica, mantendo os fundamentos da TCC, enfatizando a integração holística da abordagem terapêutica, incluindo aspectos cognitivos, comportamentais e espirituais, considerando as crenças religiosas e espirituais dos clientes e incorporando-as na terapia de forma sensível, de forma respeitosa, destacando que a integração da teologia com a TCC pode ser aprimorada ao reconhecer e integrar as dimensões espirituais da vida dos clientes de maneira ética e culturalmente sensível. E, ao mesmo tempo, sugere que os terapeutas se baseiem nos princípios da teologia cristã. Ele afirma que a teologia cristã pode oferecer uma base sólida para compreender e para abordar os problemas emocionais e comportamentais, enquanto, ao mesmo tempo, se mantém fiel aos princípios da TCC. Assim, do pensamento de Washington fica claro que a primazia deve ser dada aos princípios da TCC, que deve ser tomada como base do tratamento, e a teologia, a religião e a fé devem ser consideradas na medida em que forem de alguma utilidade no processo terapêutico para a obtenção da cura do paciente. Um outro autor que escreve bastante sobre esse assunto é Seung-Young Tan. Tan propõe uma abordagem específica para a integração da TCC com a teologia cristã de uma maneira muito específica, enfatizando a importância de incorporar princípios bíblicos como amor, graça e perdão no processo terapêutico, reconhecendo a dimensão espiritual como parte essencial da jornada terapêutica, argumentando que a TCC cristã visa transformar a mente e o coração do indivíduo, promovendo uma integração mais profunda entre fé e vida. Tan reconhece que essas preocupações e resistências dos conselheiros cristãos são relevantes, mas acredita que essa integração deveria ser vista como uma oportunidade para promover o bem-estar emocional e espiritual dos indivíduos.
Quanto ao empirismo da TCC e o risco de comprometimento dos princípios e valores da teologia cristã, ele observa que, de fato, alguns conselheiros cristãos preocupam-se que a TCC, por ser baseada na ciência empírica, minimize a dimensão espiritual da vida humana. Quanto ao individualismo dos princípios e técnicas da TCC, Tan diz que alguns conselheiros cristãos se preocupam que a TCC enfatize demais o eu, em detrimento da comunidade. E quanto à acusação de promoção de uma visão excessivamente positivista da natureza humana e desconsideração de doutrinas como a queda e a pecaminosidade inerente ao homem, ele observa que conselheiros cristãos podem se preocupar com essa visão otimista e simplista da natureza humana da TCC. A resposta de Tan, considerando o valor da abordagem da TCC para promover o bem-estar espiritual e emocional dos indivíduos, é que os desafios e as preocupações feitas pelos conselheiros cristãos não devem ser simplesmente desconsideradas, mas a integração não pode ser desprezada para que se tenha uma abordagem ampla e centrada na pessoa para a prática do aconselhamento. Tan escreve que a integração cuidadosa e sensível dessas duas disciplinas, apesar de possuírem princípios diferentes, pode oferecer uma abordagem eficaz e que a integração da TCC com a teologia cristã pode promover a saúde emocional e espiritual, reconhecendo a importância da dimensão espiritual nessa jornada em busca da cura. Na tentativa de solucionar as dificuldades inerentes a esse processo de integração entre TCC e teologia cristã, Tan reconhece que é necessário integrar os aspectos espirituais na prática clínica. Mas ele também acha que deve-se manter os fundamentos da TCC, se posicionando assim ao lado de Washington nessa posição de priorizar os fundamentos psicológicos. Tan sugere uma abordagem holística, integrando aspectos cognitivos, comportamentais e espirituais na terapia, com uma atenção à dimensão espiritual da vida dos pacientes, incorporando as suas crenças na prática terapêutica, destacando que a integração da teologia com a TCC pode ser enriquecida ao abordar a religião e integrar as dimensões espirituais da vida dos clientes de uma maneira holística e sensível. A teologia cristã é considerada por ele como um aparato informativo válido, e também considera que a fé pode desempenhar um papel significativo no processo de cura. Obviamente, um papel secundário, auxiliar, mas ainda assim significativo. O quarto autor é Michael Johnson. Johnson examina as diferentes abordagens integrativas entre a psicologia e a fé cristã e destaca a importância de uma abordagem colaborativa entre o terapeuta e o cliente, respeitando a cosmovisão religiosa do cliente e buscando fazer uma integração entre TCC e os ensinamentos cristãos, com amor, perdão, esperança, ressaltando que essa integração oferece uma abordagem abrangente para promover a saúde emocional e a saúde espiritual dos indivíduos, reconhecendo a importância da fé nessa jornada terapêutica. Johnson explora as principais objeções dos conselheiros em relação à TCC, e ele reconhece que essa preocupação tem suscitado bastante cuidados e bastante resistências entre os conselheiros cristãos. Mas ele destaca que, apesar dessas preocupações e resistências, essa abordagem tem um potencial muito grande para promover o bem-estar emocional e espiritual dos pacientes. Sobre a primeira objeção, que se refere ao risco de que o cientificismo da TCC, enfatizando a modificação comportamental, comprometa os princípios e valores da teologia cristã e negligencia aspectos importantes com a dimensão espiritual da vida humana, ele anota que, de fato, reconhece que existem conselheiros cristãos preocupados com isso. Quanto à segunda objeção, de promoção de uma visão excessivamente individualista e centrada no eu, em detrimento da vida como igreja, e que isso leve a enfraquecer os laços comunitários, enfraquecendo a responsabilidade mútua entre os membros da igreja, ele também concorda que existem conselheiros que se preocupam com isso. Em relação à terceira objeção, de visão extremamente otimista sobre a natureza humana, desconsiderando a realidade do pecado, obscurecendo a necessidade da graça redentora de Deus, enfatizando a busca por pensamentos e comportamentos positivos, ele também reconhece que é uma preocupação válida. Johnson responde a essas observações afirmando que, embora existam essas preocupações que não devem ser desconsideradas, a possibilidade de oferecer uma abordagem holística e integral, uma abordagem centrada nas necessidades das pessoas e transformações que precisam ser alcançadas, essa possibilidade não pode ser desprezada. Ele conclui: a integração da TCC com a teologia cristã pode ser uma oportunidade para promover o crescimento, para promover a cura emocional, mas deve-se reconhecer a importância da dimensão espiritual na jornada terapêutica. Para Johnson e os demais autores, essa integração deve ocorrer de maneira cuidadosa para que seja eficiente e aproveite o que de melhor essas duas disciplinas têm a oferecer. Para solucionar as dificuldades de integração, Johnson destaca que esta integração pode ser aprimorada
ao abordar e integrar as dimensões espirituais da vida dos clientes de uma maneira abrangente. Ele também diz que a base da terapia deve ser os princípios da teologia cristã para que a prática clínica ofereça uma abordagem consistente com os valores e ensinamentos da fé cristã. Ou seja, ele não se alinha com Washington. Apesar disso, fica claro que a primazia acaba sendo dos princípios da terapia cognitivo-comportamental. E a teologia cristã, a vida religiosa e a fé são aspectos que podem ser integrados para enriquecer o tratamento, se isso trouxer benefícios na terapia. Assim como existem pensadores cristãos favoráveis à integração da teologia com a terapia cognitivo-comportamental, também existem autores que são contrários. E o principal aspecto desta integração entre a teologia cristã e a prática clínica da psicologia se refere, no final das contas, à seguinte questão: a quem pertence a primazia quando há conflitos de opiniões? E eles existem. Como vimos, para os integracionistas, a fé cristã, no final das contas, acaba se tornando um elemento enriquecedor para a terapia cognitivo-comportamental, mas não um elemento determinante e diretivo. Com este questionamento em mente, observaremos o pensamento de alguns autores que se mostram contrários ou, no mínimo, reticentes a essa integração. O primeiro deles é Jay Adams. Adams apresenta uma abordagem que se opõe totalmente à integração do aconselhamento cristão com a TCC. Ele argumenta que a TCC, ao se basear em princípios seculares e no empirismo científico, pode sim comprometer a autoridade das Escrituras na vida do crente, afirmando que a integração da TCC com a teologia cristã pode minar a suficiência das Escrituras para lidar com os problemas humanos. Adams defende uma abordagem noutética do aconselhamento, baseada na autoridade suprema e exclusiva das Escrituras para abordar os problemas emocionais e espirituais das pessoas, considerando que a verdadeira cura só pode ser alcançada por meio da aplicação dos princípios bíblicos à vida do indivíduo, ressaltando que a integração da TCC com a teologia cristã pode desviar o foco da suficiência das Escrituras como guia para a vida do crente. Para Adams, os princípios psicológicos seculares, se integrados com a teologia cristã, podem minar a suficiência das Escrituras, e a sua adoção, baseada em conceitos seculares, coloca os cristãos em risco de comprometer a autoridade da palavra de Deus. Além disso, Adams ressalta que a integração da TCC com a teologia cristã pode encorajar uma visão individualista da vida e enfraquece os laços comunitários, enfraquece a responsabilidade mútua entre os membros da igreja. Adams destaca ainda que a integração da TCC com a teologia cristã pode minimizar a importância da graça divina na jornada de cura. E isto por causa da ênfase positivista, a ênfase na bondade inerente da natureza humana e também por causa do abandono de conceitos proeminentes da teologia cristã como queda, pecado, sofrimento, redenção. Outro autor importante é David Powlison. Powlison, com a sua perspectiva bíblica e a sua abordagem pastoral no aconselhamento cristão, também expressa reservas sobre a integração da psicologia com a teologia, porque a psicologia se concentra nos sintomas e no alívio imediato do sofrimento, ignorando as questões mais profundas do coração humano, que muitas vezes são questões espirituais. Powlison diz que a TCC pode tratar os sintomas sem abordar as causas mais profundas do sofrimento. A abordagem terapêutica deve considerar a dimensão espiritual da vida, deve considerar os ensinamentos das Escrituras, pois a verdadeira cura emocional, a verdadeira cura espiritual só podem ser alcançadas por meio da compreensão e da aplicação dos princípios bíblicos em todas as áreas da vida. Powlison mostra a sua preocupação com isso, dizendo que a integração da TCC com a teologia cristã pode diluir a importância dos ensinamentos bíblicos. Ele também aborda a questão da maneira empirista da TCC no aconselhamento, afirmando que essa é uma terapia reducionista e essa terapia ignora a dimensão espiritual do ser humano ou relega essa dimensão a um grau inferior e, com isto, compromete os princípios e valores da teologia cristã. Por considerar que a centralização individualista no eu, em detrimento da comunidade,
Em detrimento dos valores interpessoais que são centrais na teologia cristã, Paulson se alinha com os conselheiros bíblicos que mostram uma preocupação de que esse tipo de tratamento encoraje uma visão excessivamente individualista da vida. A visão positivista da TCC, ignorando a realidade da queda, do pecado e as suas consequências emocionais e espirituais, enfatizando que a cura dos males emocionais pode ser obtida por uma reeducação dos pensamentos e pela promoção de comportamentos positivos, é um fator que causa ainda mais dificuldades na aceitação dessa integração, que, nas palavras de Paulson, é no mínimo uma visão muito otimista da natureza humana. No entanto, Paulson não despreza a importância de se observar os pensamentos e os comportamentos do homem como expressão do seu interior, no processo de aconselhamento, que deve ser feito com sabedoria e com discernimento dos aspectos emocionais e comportamentais, tendo a Bíblia como centro de orientação e tendo Cristo como fonte de cura. Um terceiro autor importante a este respeito é Edward Welch. Welch se preocupa com a integração da TCC com a teologia cristã, argumentando que esta se concentra nos aspectos comportamentais cognitivos, mas ignora a dimensão espiritual da vida humana, ignora a necessidade do poder transformador de Deus, e ele afirma que a TCC pode reduzir os problemas humanos a questões puramente comportamentais e cognitivas. Para Welch, o aconselhamento deve reconhecer a centralidade de Deus na vida do crente, deve reconhecer a necessidade da graça divina para a transformação verdadeira, e ele ensina que a verdadeira cura só pode ser alcançada por meio de uma compreensão profunda da palavra de Deus, pela aplicação dos princípios bíblicos na vida diária, por dar importância plena na vida cristã à graça divina, porque é a graça divina que traz cura e que traz restauração. Welch também reconhece que a base eminentemente secular da TCC pode comprometer a autoridade das Escrituras na vida do crente, reduzindo os problemas humanos a questões meramente comportamentais, meramente de pontos de vista, meramente cognitivas, e que toda abordagem do aconselhamento, segundo Welch, deve ser fundamentada nos princípios bíblicos. Embora ele compartilhe das principais objeções dos conselheiros cristãos a esta integração da TCC, ele também reconhece as preocupações legítimas que eles levantam, e Welch argumenta que esta integração, se ocorrer, pode ser em algum grau benéfica quando realizada com sabedoria e discernimento, fornecendo uma abordagem mais completa e integrada para o aconselhamento cristão. Um ponto comum entre Adams, Paulson e Welch é que eles consideram que esta integração pode comprometer a autoridade das Escrituras, pode ignorar a dimensão espiritual da vida humana e pode promover uma visão reducionista do sofrimento humano, levando ao desprezo pela graça de Deus. Todos eles defendem uma forma de aconselhamento baseado em princípios bíblicos para promover a verdadeira cura, tanto emocional quanto espiritual. O ponto final a respeito desse aspecto é: a primazia deve ser dada à teologia sobre a psicologia. A base das objeções à integração da teologia com a psicologia frequentemente se baseia na crença de que a teologia deve ter a primazia sobre a psicologia. Para os conselheiros bíblicos, a palavra de Deus é a autoridade final e suprema sobre a compreensão da natureza humana, sobre a compreensão dos problemas emocionais e também comportamentais, e ao final, para que se obtenha cura. E a psicologia, quando for aceita, se for aceita, deve ser plenamente subordinada aos princípios e ensinamentos bíblicos. É o que pensa J. Adams ao afirmar que a teologia deve ter a primazia sobre a psicologia no aconselhamento cristão, pois somente as Escrituras podem oferecer uma compreensão verdadeira e completa do ser humano. Com esse ponto de vista, David Paulson afirma que a psicologia secular é inadequada para lidar com questões espirituais e morais, destacando a importância de uma abordagem enraizada nos princípios da teologia cristã. Destacando também que é necessário que se considere em elevado grau o ensino das Escrituras sobre a dimensão espiritual da vida humana, e ele ressalta ainda que a teologia deve guiar o aconselhamento cristão, pois somente a teologia pode oferecer uma visão verdadeira e abrangente do ser humano. Os conselheiros que defendem a primazia da teologia sobre a psicologia adotam uma abordagem baseada exclusivamente nos princípios das Escrituras, valorizando a importância da oração, da vida comunitária, do estudo e prática das Escrituras e do aconselhamento pastoral com vínculos espirituais e de confiança entre o conselheiro e o aconselhado, na promoção de cura espiritual e emocional. No aconselhamento cristão, as Escrituras devem ser a autoridade final para a compreensão da natureza humana e para a prática do aconselhamento cristão. O questionamento entre muitos conselheiros cristãos é:
Até que ponto é possível fazer uma incorporação responsável dos princípios da psicologia na prática clínica? É possível encontrar um equilíbrio entre a primazia da teologia e a integração sensível da psicologia na abordagem terapêutica? Os defensores do integracionismo criticam essa rejeição da psicologia, acusando o aconselhamento bíblico, argumentando que a sua abordagem exclusivamente teológica pode negligenciar os insights valiosos oferecidos pela psicologia e limitar a eficácia do aconselhamento. A grande questão é, após permitir um primeiro passo na integração, será possível, e em que ponto isso poderá acontecer, fazer com que a psicologia não suplante a teologia?